E o episódio de hoje do Avante Business Cast é justamente que o tema que está muito em alta aqui em relação aos carregadores de veículos elétricos em condomínios. E a nossa visitante, né? Nós vamos conversar com Emanuele Apolinário, que é da Dallas Gestão de Condomínios. E ela tem 16 anos. Conta um pouquinho agora, Emanuele, como é que é a sua trajetória, que eu estou até antecipando aqui um pouco, mas conta um pouquinho como é que é a trajetória que você tem. Eu tenho 16 anos de atuação exclusiva em administração de condomínios, né? Durante todo esse tempo, vim me preparando, me capacitando para dar uma prestação de serviço com qualidade e conhecimento aos meus condôminos, né? Uma coisa boa. Isso aí que é importante, né? Você tem a experiência e tem a vivência e tem uma equipe também que ajuda todo também. Tenho uma equipe que me ajuda. Isso é muito importante. Sem ela, eu nem estaria aqui neste momento. É verdade. É a equipe que faz mesmo a parte operacional, a supervisão. E a atenção também. Eu sei que eu recebi muitas referências positivas da sua gestão. Isso é importante também para a gente perceber que os condôminos eles podem também ficar mais tranquilos quando tem uma situação nova para acontecer. E o bom é que você tem experiência em diversos outros condomínios, né? Sim. A experiência de um lado ajuda no outro. Me conta um pouquinho como é que é essa troca, a tua experiência, o que é que isso tem proporcionado para o condomínio, né? Os condôminos, essa união, que você tem uma visão geral, né? Sim. Eu atuo e já atuei também em condomínios de pequeno e grande porte. Condomínios grandes, condomínios de casas, né, que são conhecidos como condomínios horizontais, onde você ali é um prefeito, né? Porque você tem que cuidar de saneamento básico, asfalto, iluminação pública, segurança do perímetro dos muros. Tudo isso o síndico tem que ter um conhecimento. Então, a administração de um condomínio de casas ela é bem mais ampla do que um condomínio vertical de uma torre. Então, eu tenho experiência nesse tipo de condomínio e condomínios pequenos também. Então, varia. E a experiência de um ajuda no outro. Isso é bom, que você vai conhecer também fornecedores, o que é que deu certo num, testou no outro. E aí, são características... E quando eu comecei justamente nesse grande, onde, na época, você não achava nada na internet. Não tinha nada que lhe ajudasse, você, gestor, a saber onde que procurasse um fornecedor, alguma coisa assim. Era na lista telefônica, aquela amarelinha. Sim, isso é. É desse tempo. Páginas amarelas, né? Isso, justamente. Mas hoje em dia está tudo fácil, tudo né? na palma da mão, né? É isso aí. E essa questão dessa sua experiência, qual foi um desafio que foi assim significativo agora? Vamos colocar um pouco mais recente. O que aconteceu agora assim que você tem encontrado, seja no vertical, né? Eu acho que o vertical o vertical uma quantidade, é o que dá mais uma dificuldade. Uma quantidade. E por que dá mais dificuldade? Justamente porque é um em cima do outro. O barulho de cima atrapalha o de baixo. Isso, porque no de casa é diferente. Você está ali no seu perímetro. O barulho que você fizer para o outro é muito pouco e o pessoal não reclama tanto. Mas apartamento que as lajes hoje são ultra finas, você, ao arrastar uma mesa, uma cadeira, pronto, já vai em 3 andares escutando aquele barulho. E a parede de um lado? Sim, não. Reclamação de pessoal tomando banho de 3 horas da manhã. Ora, a pessoa não pode tomar banho? A gente vai restringir as pessoas, vai fazer o quê? Né? É verdade. Então, é bem complexo. Mas hoje uma dificuldade que acho que não só eu, mas como muitos síndicos, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil todo, é essa questão dos nossos queridinhos da vez, que são os carros elétricos. Isso aqui é uma dor de cabeça? Está sendo uma dor de cabeça para o gestor, para o síndico, aquele que está à frente, porque a pressão está grande. O usuário, quem tem o carro elétrico, o híbrido, ele tá tranquilo, só que... Sim. Ele está tranquilo porque ele tem opções para recarga fora, mas ele quer ter a comodidade dele de carregar na casa dele. Mas tem um detalhe, vamos lá. Eu, como aqui trabalho com tecnologia, a gente já vem percebendo isso há um bom tempo, né? E para isso,
saiu agora, né, recentemente, a gente compartilhou essas informações e o Corpo de Bombeiros, né, colocou finalmente, né? Até que fim colocou... porque cada estado estava dando uma diretriz. São Paulo deu colocar muros ao redor de uma vaga de garagem. Onde que pode um negócio desse? Impraticável isso aí. Justamente. Ia sobrecarregar a laje dessas edificações. Imagina, né? isso aí. E finalmente saiu agora recente essa diretriz, né, essa padronização nacional. Isso essa semana, viu? Foi recente. Então, isso aqui é bom porque já fica mais... As regras, né, para o síndico já vai saber o que seguir. Sim. Agora, isso em termos de segurança contra incêndio, né? Sim, certo. O Corpo de Bombeiros compete a isso, a preocupação deles é essa. Se ocorrer um incidente, como é que o prédio deve estar preparado. Isso. Mas existe ainda outra demanda também em relação aos carros elétricos nos condomínios, que tem a ver com a sobrecarga. Imagina a quantidade de carros, né, aumentando, de carros elétricos, tem que carregar ao mesmo tempo, e o condomínio tem que ter uma estrutura para isso. Pronto, é justamente essa dor do síndico, porque quem é morador, ele quer ter esse direito de botar uma tomada. Para ele chega no síndico e diz, é uma tomada para chuveiro elétrico. Por que você está me pedindo de botar uma tomada lá? Porque o consumo vai ser de um chuveiro elétrico. Aí você, como síndico, sabendo que o condomínio não é mais o mesmo desde o dia da entrega, né? Porque o gestor ele precisa ter um pouco de conhecimento. Ele não vai ser formado em tudo. Para isso, a gente contrata profissionais, certo? Eu contrato um engenheiro eletricista, eu contrato um engenheiro hidráulico para poder saber como é que está a estrutura daquele condomínio. Então, eles acham que apenas pegando o projeto aprovado da Energisa e analisando quanto eu tenho de sobra no transformador do condomínio, ali vai me dizer quanto de carregadores eu posso instalar naquela vaga de garagem. Mas só que não é assim. Desde o início da entrega do condomínio, as pessoas fazem o quê? Reformas. Aumenta mais ponto de iluminação, bota não sei quantos LEDs, compra não sei quantas coisas para recarregar. Chuveiro elétrico, muitas construtoras colocam o quê? De 25 amperes para um chuveiro de 4.000 watts. Aí você quer colocar um daqueles potentes, bonitos, robustos. Não aguenta. Pois é. Então, mas para isso tem uma solução, tá? Em relação aos carregadores de veículos elétricos nos condomínios, ainda bem que ficou claro agora em relação ao Corpo de Bombeiros, né? O que é que ele recomenda. Uhum. Então, imagine agora, são dois aspectos que a gente tem que pensar. Um é a segurança e a outra é a questão que você falou, né? A questão da demanda. Sim. A demanda de energia. E a demanda real, né? Exato. Então, para isso, né, o que é que o Corpo de Bombeiros orientou? Existem, vamos chamar assim, 4 modos de operação dos carregadores, tá? Os carregadores de veículos elétricos. Então, existe o modelo que é o wall box, que é aquele que é fixado à parede, né? Ele é justamente esse termo, né? Ele é um carregador para se conectar, ele ser instalado ali na parede. Mas aquele ali, e tem aquele outro portátil, que o pessoal usa ali, que chama assim para uma eventualidade. É aquele que a pessoa recebe quando compra o carro? Normalmente, sim. Normalmente o pessoal usa, ou se não usa aquilo ali para uma emergência. A pessoa está em algum local e precisa colocar um carregador e tal. Então, esse tipo, ele não está recomendando para colocar nos condomínios, tá? O Corpo de Bombeiros. Por quê? Então, quer dizer, aquele morador que investiu não sei quantos R$1.000 no carro, aí disse, eu já recebi o meu carregador da própria fabricante do veículo. Ele está todo dentro dos padrões. Quer dizer que eu não vou poder instalar ele no meu condomínio, na minha vaga? Olha só, existem os tipos, Sim. Tá? Então, vamos classificar em 2 tipos aí. Tem um carregador, que esse está se referindo, o que o fornecedor do carro, ele também pode estar recomendando, chamar assim, mas nem sempre aquele pequenininho, aquele portátil, né? Aquele tá uma carga muito lenta, né? O pessoal sempre reclama. Mas o que acontece? As pessoas terminam fazendo o seguinte, mas, é tipo um chuveiro elétrico. Aí começa a colocar, puxa aqui uma tomada, né? Mas não é daquela forma. Então, isso aí não dá uma segurança também para o condomínio e nem para o próprio o usuário, que ele pode estar disponibilizando lá uma forma
é fácil de instalar, mas alguém pode também danificar o equipamento e passa a ser também algo frágil. Então, a solução melhor é usar um carregador do tipo wallbox, e ele pode ser do tipo AC, que é o mais comum, ou pode ser também um carregador do tipo DC, que é o que o Corpo de Bombeiros ele colocou. No modo 3, que é um carregador tipo wallbox, você colocar na parede, aquele que vai ter uma instalação correta, né? Você vai conseguir colocar, seja monofásico ou trifásico. De preferência, você já coloca o trifásico, porque você já passa a utilizar um carregador de 11 kW ou de 22 kW. E do outro lado, você também tem a opção de um condomínio. Eu tenho uma demanda grande aqui, eu quero pegar uma vaga compartilhada e eu vou disponibilizar um carregador. Uma estação de carregamento. Uma estação de carregamento, né? Rápida. Então, essa estação de recarga rápida, você consegue recarregar em quanto tempo? Olha, depende muito da capacidade da bateria e da potência também do carregador. Então, vamos pegar em média, certo? O mais comum é você ter um carregador do tipo DC de 40 kW. E dependendo da necessidade lá do cliente, né? do usuário. Porque aí o condomínio poderia fazer o seguinte, já para evitar problemas, se tem uma vaga disponível, rotativa, ou então tem um espaço, então vamos fazer um investimento para botar um desse, investir mesmo para botar um que recarregue rápido para todo mundo. Mas entenda o detalhe. E aí, é possível essa questão? Tudo é possível. Agora, os valores são também, altíssimos. Às vezes, alguns vão querer e outros não. Entendi. Então, é melhor fazer uma certa forma individualizado. Mas aí é uma característica de cada condomínio, né? Sim. Primeiro, nem sempre os condomínios têm vagas disponíveis de forma compartilhada. De preferência também que seja instalado numa área que seja mais aberta, tá? Porque também vai ter um trânsito maior. E existem alguns condomínios que já decidiram até colocar, não o condomínio residencial, mas existem condomínio que seja empresarial, e ele coloca lá um carregador externo, no ambiente externo, onde vai ter vagas, estacionamento, né, que é mais rotativo. Aí permite colocar um carregador, é mais compatível colocar um carregador desse tipo DC, que é o carregador rápido, tá? Então, se você colocar um carregador de 40 kW, ele vai ter, chamar assim, uma velocidade de recarga. E o carro também ele tem que também saber qual a potência, a bateria dele. E nem sempre, tem uma informação que é importante, né? Que esses carregadores rápidos, eles são configurados, né? O carro também, para receber uma carga até 80% do nível da bateria dele. Porque para não esquentar demais a bateria. Porque é muita energia sendo colocada ali em pouco tempo. Então, para preservar... Então, ele não vai ser recarregado 100%, é isso? Não. O carregador rápido, se ele estiver conectado, o objetivo é ele carregar até 80%. Certo. Depois, ele pode continuar, mas no modo... Mas não naquela recarga, naquele momento que ele colocou. Ele pode continuar. Certo. Desde que o carregador ele baixe o nível de carga... E aumente o tempo de recarga. O tempo, exatamente. Mas aí não é o objetivo de um carregador rápido, né? Certo. Então, você tem que saber que está numa estrada, algo desse tipo, né? Numa via rodoviária. Imagina, você tem que chegar, eu quero parar meia hora, eu quero carregar algo que me dê até uma autonomia de chegar até o meu destino. Mas quem está em casa, né? Considerando que esteja um condomínio residencial ou se for um condomínio empresarial, esse tema, assim, mais de colocar um carregador rápido, todo mundo pensa que tem que ser um carregador rápido, mas na prática fica muito caro. Tem um equipamento de, sei lá, 90 mil reais, tem de 120 kW, pode chegar até 200 mil reais, porque não é somente colocar o carregador. Tem toda uma estrutura por trás, exatamente, né? Para que dê segurança e que ele funcione bem. Não é só segurança, é questão do transformador. Sim. Como é que a pessoa vai... Não estava projetado para aquilo ali. Imagina você colocar um carregador de 120 kW. E um prédio tem mais X mil tantos quilowatts. Que o máximo do transformador na calçada é de 300 kVA. Pois é. Aí não dá, né? Você tem que chegar e dimensionar. Então, ele nem e não é só o aparelho, não é só o equipamento que é de 120 kW que vai ser permitido você instalar, porque também tem a demanda do próprio condomínio. Então, a gente evita, né, tratar esse assunto para o perfil do condomínio residencial, tá? Quando vai falar sobre carregadores rápidos,
Normalmente a gente trabalha com o objetivo de um estabelecimento comercial, tá? Que é um local que tenha maior circulação de veículos e funciona ali como sendo um serviço adicional do lado do estabelecimento. Agora, E que vai valorizar ali aquele empreendimento, né? mas Porque, pronto, se eu chegar num prédio comercial, vou resolver umas coisas, vejo que tem um carregador lá à disposição, por mais que seja pago, exato. né? Para mim é vantagem. Olha, eu vou resolver uma coisa lá, já vou deixando carregado, já vou chegar em casa com ele mais ou menos. Mas é assim mesmo. Mas assim, olha só. O que a gente orienta também, né? É que use os carregadores do tipo Wallbox. Certo. Ele é um carregador AC. E as pessoas também, às vezes, não têm conhecimento de algumas características. Vou dar só um exemplo a você, o seguinte. Existem os carregadores, né, que a maioria de 7 kW. 7 kW é a potência mínima que o carregador de Wallbox ele permite que ser é o carregado. Que os moradores vendem para o síndico, né? É só 7 kW. Mas é assim, olha só, 7 vai somando, né? Vai aumentando. Então, mas assim, existe também uma característica que os carros, né? Você pega um carro 100% elétrico, ele tem uma bateria maior, né, do que o híbrido. Então, esse fato dele ter... Então, normalmente, às vezes, ele também diz assim, olha, eu preciso de mais potência. E aí, ele tá configurado, o carro, né? Ele é projetado para receber 11 kW. No momento que ele recebe 11 kW, ou tem alguns outros que recebem 22 kW, aí você já tem a forma de instalação já passou a ser trifásico. Então, você tem 3 fases. Ao invés de ter um só cabo, né, de uma fase, que é o monofásico, que é o de 7 kW, você passa a ter 3. Então, assim, às vezes a diferença de instalação é muito pequena. Então, o custo... E é melhor já pensar... Entre o monofásico e o trifásico, né? Melhor, mesmo que melhor você tenha... já colocar um trifásico. Exatamente. É a orientação que a gente passa. Por quê? Porque quem começou a usar o carro elétrico, né? Ele vai querer mais cedo ou mais tarde, vai trocar um carro, vai querer algum outro... Por algum outro motivo, ele vai precisar ter uma bateria maior, trocou o carro, algo desse sentido. E aí viu, olha, isso aqui realmente é melhor eu colocar um carregador de 11 kW. Aí diz, que a diferença de preço do de 11 kW e o de 22 é muito pequena. Melhor colocar logo de 22 kW. Então, isso que é trifásico. E aí, nesse caso, você tem 3 fios. Antes você tinha o quê? Um fio para ser monofásico, para o de 7 kW. E agora você tem o trifásico, seja de 11 ou de 22. E aí, quando você tem 11 ou 22, a diferença de preço é pequena. Então, faz o seguinte, vamos separar de uma forma mais prática. Se quer um carregador de baixa potência, coloca o de 7 kW. É monofásico. Se você é algo mais flexível e preparado para o futuro, coloca logo de 22 kW, porque a diferença de preço é pequena em relação ao de 11, não vale mais a pena colocar isso aqui. Isso aqui, assim, o de 11 kW, ele é mais usado, vou dar um exemplo, na Alemanha. A Alemanha ele tem um incentivo para usar carregadores até 11 kW, mas é do próprio governo. Por quê? Porque quer que para manter um padrão para todos. Lá né? porque tem a característica que o pessoal trabalha muito com a rede já todo com trifásico. Então, eles têm uma característica de lá, mas não é da nossa região. Então, é melhor você chegar assim, olha, eu quero o carregador de 11 ou de 22. Coloca logo de 22. Agora, tem um detalhe mais importante ainda. Para você chegar... Imagina agora você está num condomínio e eram 2 carros. Aí, daqui a pouco, mais 2. São 4. Daqui a pouco, mais 4. São 8. Daqui a pouco, mais 8. São 16. Pegando esse seu gancho, né? Começa 1, 2, 3, 4. Já são 10, 20. Me diga uma coisa. A questão da onde está vindo essa energia, porque o morador ele diz, não vai ter problema nenhum para o condomínio, porque eu vou instalar do meu medidor individual, que vem na minha conta pessoal, e vou botar na minha vaga de garagem. Pronto, eu vou explicar. Eu não vou atrapalhar a vida de ninguém. Mas não é bem assim, né? A gente né? sabe. A gente sabe. Agora me explica isso daí, como é que funciona. Vamos explicar para os moradores. Se eu, como síndica, liberar todo mundo colocar, sem fazer um estudo prévio de como está a situação elétrica, me diga o que é que vai acontecer? Me diga. Vai ser justamente
desligar o disjuntor de todo mundo. Olha Isso aí, tá falta, vendo? Olha falta. aí, meus condôminos, o especialista dizendo... E aí vai faltar energia, depois vai dizer, mas fulano aqui, mas vamos pensar agora a solução. Certo. Isso aí é um problema. Isso é um problema, problema. então a gente agora tem que ir para a solução. O que nós pensamos que... Pronto, se o condomínio já está sendo afetado, os apartamentos já estão sendo afetados, o que a gente pode fazer numa situação dessa? Isso é difícil, nesse caso. Tem que trocar alguns carregadores e ter algumas regras. Eu vou explicar vou explicar agora como é que seria uma solução. Lembra que eu falei que as melhores opções seriam os carregadores AC, que é o wallbox, e eu dei também a sugestão de colocar o de 22 kW, porque ele é trifásico, você vai poder carregar os veículos com 7, com 11 ou 22 kW. Tá certo? Certo. Então, você tem a maior flexibilidade possível. A diferença de preço entre eles é mínima. Então, não vale a pena a gente estar pensando em termos de valores nesse momento. Tá? Agora, quando coloca o carregador, que normalmente o pessoal tem vendido ou no comércio, ou vem junto com o carro, colocou um carregador de 22 kW, que é trifásico, mas ele colocou um carregador de uso doméstico. Então, ele não tem controle sobre aquilo ali. Então, o que acontece? Todo mundo conecta e quando chega à noite, que é onde tem a maior demanda, e as pessoas vão parando os carros lá, coloca para carregar, termina depois sobrecarregando a rede do condomínio e termina desativando algum dos sistemas de segurança do condomínio. Tá certo? Em relação à carga. Então, tem muita carga, tem muita potência sendo demandada ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Vai afetar todo mundo. E para isso não acontecer, o que se tem que fazer? Tem que fazer com que o carregador ele também seja. Se ele é de uso doméstico, ele não é do tipo inteligente. Tá? Então, o do tipo inteligente é aquele que ele depende de, chamar assim, ele respeita as regras que foi estabelecido num sistema. O sistema está ali no aplicativo, está na nuvem, no servidor, que ele está controlando todos os carregadores que estão num prédio. Lá no então, prédio... a gente consegue configurar, através desse sistema, que ele venha balancear, por exemplo, chegue 5 carros de uma vez. Mesmo os 5 carregando na mesma hora, ele automaticamente vai equilibrar para não deixar trazer essa sobrecarga. É isso? Exatamente. Então, assim, existem 2 formas de controlar. Ou você faz uma fila, quem chegou primeiro carrega primeiro e depois você deixa conectado. E ele só vai liberando conforme for terminando a recarga. Mas aí ficou definido previamente qual é a potência máxima que o condomínio pode liberar para aquelas vagas. Entendi. Para não sobrecarregar. Vamos pegar um número aí, por exemplo, 50 kW. Eu consigo liberar 50 kW aqui para cargas simultâneas. E aí tem 20 carros. E alguns já estão carregados, outros estão para carregar e é por diante. Então, com o carregador com o modo inteligente, ele passa a ser uma forma de você também receber as informações. Ele diz, olha, tem 20 carregadores aqui nesse prédio, nesse condomínio. Esses 20, cada um tem 7 kW ou 11 kW. Vamos colocar uma média 10, só para a gente ter uma referência. Então, 5 carros podem ser carregados ao mesmo tempo. Só que para não ultrapassar os 50 kW. Aí ele chegou agora o 6º carro, o 7º, aí 10 carros agora ao mesmo tempo. Qual é a alternativa? É diminuir a potência de 10 para 5, porque todos os 10 agora veículos, eles passam também a ter a potência reduzida, mas não está sobrecarregando o limite máximo que você já deixou pré-definido e configurado. Conforme cada regra de cada condomínio. Entendi. Tá? E por isso que precisa ter... Tem que ser feito esse estudo. Né? Primeiro, tem que saber que... Então, os passos são fazer um estudo prévio, preliminar, para ver quanto tem de sobra energética e que vai me dizer quantos carregadores são possíveis instalar na estrutura atual do condomínio, é isso? Sim, esse é o primeiro passo. Né? A gente está vendo do ponto de vista de controle de demanda, tá? De energia. E a melhor forma de utilizar são os carregadores inteligentes. Tá certo? Pode ser do tipo... Todos os carregadores que são de carregadores rápidos, eles já são inteligentes. E os carregadores AC,
eles são os carregadores mais lentos, né, que eu uso também até de 7 a 22 kW. Eles são do tipo wallbox, mas aí tem um tipo que não é o inteligente e tem um tipo que é o inteligente. Que esse inteligente, que é o que a gente chama tecnicamente, ele tem um protocolo de comunicação OCPP. Então, esse é um termo técnico que não importa muito para o usuário. Mas é o que permite fazer com que o carregador ele converse com a plataforma em nuvem e ele está conversando continuamente. E essa plataforma em nuvem ele tá conectado com o aplicativo do usuário. E imagina agora, você tem aqueles 20 veículos que estão de um condomínio e agora tem o aplicativo. Eu fico sabendo exatamente quanto é que está de utilização, mas quem está gerenciando isso ao mesmo tempo é a plataforma de gestão do controle Agora, da potência. Pronto, você falou um ponto importante. Se o condomínio ele aprova, em assembleia, claro, que seja definido isso, que só pode ser através de carregadores inteligentes. Aí aquele morador que disse, eu já investi muito para a compra do carro, ele veio com um carregador Existe... da montadora desse veículo, credenciado tal, por que eu vou ser obrigada a comprar esse que é mais caro? Não, mas ele pode colocar um acessório que vai transformar ele em inteligente. Pronto, tá? Isso aí, é isso que eu queria perguntar. Só que termina... Mas vale a pena, em termos de custo? Eu acredito que não, porque você termina fazendo uma nova instalação, colocar um equipamento adicional e normalmente o que o pessoal colocou, né, fez uma venda e colocou, normalmente é o de 7 kW. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar de 11 ou 22. É melhor comprar logo um inteligente de 22 kW e você já passa a ter um controle melhor sobre toda a demanda e todo mundo fica tranquilo. E, assim, não existe só um fabricante, não. Sim. São vários fabricantes que têm. Só que o pessoal, às vezes, não oferta porque o pessoal não pediu. Né? Normalmente é utilizado no âmbito muito no estabelecimento comercial. Mas essa questão de quantidade, né, passou a ser uma necessidade de controlar a potência, a demanda de energia. Então, a gente precisa considerar que não é somente o tema, né, que é o corpo de bombeiros, que as pessoas têm aquele medo que vai pegar fogo, etc. Tal. Sim, o principal medo de liberar é esse, né? Mas é para liberar. Pegar fogo, liberar. Mas assim, já tem uma orientação de como fazer. Não coloca lá no subsolo. Se vai colocar no subsolo, coloca com ventilação, coloca com aquele chuveirinho automatizado. Aquele ali não é para apagar o incêndio. Não é para apagar, vai só tentar mas é para amenizar, né? a temperatura. Tal. Então, isso e também uma forma de exaustão para tirar Agora, só uma a fumaça. Quando você falou da questão dos carregadores inteligentes e que ele tem um software, né, que vai gerenciar isso. Para isso, o condomínio ou o morador precisa contratar uma empresa para gerir esse sistema? Normalmente... Para ser uma gestão mensal? Sim, é assim que funciona? Normalmente, seja um estabelecimento comercial ou residencial, quando coloca um carregador inteligente, normalmente está associado a uma plataforma. E essa plataforma tem uma assinatura, um valor baixo, mensal, mas vale a pena para poder realmente permitir que tenha esse controle. Senão, você vai ficar no... Pronto, num caso desse que o condomínio liberou, certo? Cada um colocar o seu individual na sua vaga. Aí esse custo seria do morador ou do condomínio vai gerir? Do morador. Do morador, porque é de uso de interesse dele. Se o condomínio disser que vai colocar numa vaga compartilhada... Aí o custo seria para o condomínio. Aí tem um detalhe também, que é importante. Se o condomínio está oferecendo a energia elétrica para fazer aquela recarga, sim, ele também pode ser ressarcido com a plataforma. Ah, tá. Então, a gente pode cobrar da recarga daquele morador. Pode ressarcir aquele valor do condomínio. O condomínio está cedendo aquela energia e não é de uso individual. Então, aquilo ali vai ser uma energia do condomínio e, pelo aplicativo, ele permite também fazer o ressarcimento para o condomínio. E também, da mesma forma, quem é o usuário do veículo, ele passa a ter também, não somente usar
dentro do próprio condomínio, também com outros estabelecimentos comerciais que utilizem aquela mesma plataforma. Pronto, esses estabelecimentos comerciais, eu estou falando assim que eu também tenho comercial. É possível fazer comodato de um Sim. carregador desse? Hoje em dia tem todos os modelos de negócio. Então, a pessoa pode tanto adquirir o equipamento, como também pode alugar e contratar também a plataforma. Então, isso aí hoje em dia isso é o mais comum. Isso é muito simples de tratar. Então, isso é o que o pessoal está colocando muito nos estabelecimentos comerciais. Sejam... porque aí o condomínio ou o estabelecimento comercial não vai começar com um custo alto. Mas imagina o seguinte, que você tem que... Mas a instalação a gente vai ter que ter esse custo. Não natural. No equipamento, mas pelo menos na instalação. Mas né? na infraestrutura, sim. Isso. Porque aí passa a ser uma questão que vai ficar, obrigatoriamente, vai ficar fixa para o estabelecimento comercial ou condomínio. E a gente pode pensar o seguinte, que seja, estabelecimento comercial não é só a loja, não é só comércio, vai ser também, pode ser uma escola. Tem escola que está colocando, tem escola, tem faculdade está colocando, tem o shopping centers, já é comum colocar, supermercados, né? Tem academias. Então, assim, tem vários estabelecimentos, tem lanchonetes, tem o pessoal de restaurantes. Então, assim, são estabelecimentos comerciais de uma forma ampla que normalmente tem uma expectativa de um usuário que vai ficar lá pelo menos 1 hora naquele ambiente. O tempo que seria para fazer uma recarga, né? Já ganhou ali uma recarga. Os hotéis também, isso aí está sendo um item praticamente que obrigatório, porque qual é o hotel que a pessoa... Eu só vou para tal hotel se eu tiver um carregador. Aí chega lá, não tem nenhuma infraestrutura. Agora passa a ter, entendeu? E também não fica um valor alto para se for fazer uma locação, entendeu? Um equipamento desse tipo. Então, eu acho que assim, é um ciclo que é positivo para todo mundo. Então, a gente chegou num nível que é uma ida sem volta, né? A tecnologia, em termos de mobilidade, chegou. Essa questão da economia, né? Porque eu tenho um morador que disse, olha, eu viajo muito e não se compara o custo que eu tenho com o meu carro elétrico, 100% elétrico hoje, com um veículo a combustão que eu tinha antes. E é por isso que ele insiste tanto em que seja liberado para colocar no condomínio dele. Né? Mas não está com a regra definida, né? Em assembleia. Então, assim, uma trajetória é justamente essa questão de ter regras definidas em assembleia. Primeiro, é importante entender, né, que existem essas características de tipos de equipamentos, potências, os tipos... Isso tudo já deixar pré-definido e todo mundo ciente na assembleia. Exatamente. Né? O padrão... Vai aprovar? Ok, mas o padrão será esse. Os tipos são permitidos. Então, assim, essa discussão tem que ser interna. Mas para que essa discussão interna do condomínio, para chegar na Assembleia e tomar uma decisão, é importante que as pessoas tenham realmente conhecimento. E para isso é que nós estamos agora conversando com esse objetivo, também de instruir, né, explicar quais são as modalidades, quais são os tipos. Então, a gente pode pegar agora um resumo. Vamos pegar um resumo para a gente lembrar. O Corpo de Bombeiros definiu a regra, né? Então, é simples agora. Coloca o do tipo, ele chama de modo 3, que é o wall box. Modo 4 é o carregador rápido, que é muito caro. Então, vamos cair na realidade e cair no wall box. O wall box tem do tipo 7, de 11 e 22 kW. Então, de preferência, coloca logo de 22. E o 22 kW você pode ser o normal ou o inteligente. De preferência, logo comprar o inteligente. Então, assim, a diferença de preço toda de um para outro é muito pequena. Isso é equivalente ao que ele está economizando em um mês de combustível, que ele fez a troca do veículo, ele vai ter essa economia. Então, assim, não vale muito a pena utilizar os carregadores que não sejam inteligentes, principalmente em situações de condomínios verticais. Agora, no condomínio horizontal, cada um tem sua casa, tem o seu ponto individual. Aí é mais tranquilo. Mas, no entanto... A preocupação é só porque a grande maioria das edificações aqui são garagens confinadas e fechadas. Aí envolve a questão de segurança. E aí envolve, além da demanda, né? Quando eu falo demanda, é a questão de demanda de energia, que vai ser necessário. E também a questão da segurança, certo? Então, deixou esclarecido para todos os moradores, né?
vai ter a maioria, lembrar que a maioria não tem interesse no Justo. Isso pode a gente não pode considerar que de 100 apartamentos, os 100 vão ter carros Exatamente. elétricos. Mas vai com o passar do tempo, as Sim. pessoas vão querer, mas quer uma regra clara. Isso aí é importante. Então, se a gente for fazer agora um resumo aqui. Escolher bem o tipo do carregador, né? Se preocupar muito bem, isso é fundamental. Uma instalação bem feita com ART, que significa que é uma anotação. Profissionais capacitados, qualificados e E realmente também, registrados. exato. Aí tem que ser um né? engenheiro Não eletricista. pode ser um eletricista, nosso amigo eletricista que nos salva, não pode ser esse assim normal, né? Mas se ele tiver também, tem um eletricista que tem Sim. Está no conselho, né? Ele pode fazer também uma anotação de responsabilidade técnica. Não, então, eu estou dizendo aquele que a gente chama para trocar uma luz em casa, botar mais uma tomada. É diferente. É esse que eu estou dizendo, que o pessoal só quer o mais barato. Não, mas aí... O meu público de condomínio é assim, ele Mas vai aí, procurar o mais barato. mas o barato pode sair caro. Justamente. Então Então, vamos por escolher... medida de segurança, um profissional realmente que tenha... Mas hoje em dia, isso não é nada muito alto. Difícil, não, né? não. Isso é fácil e é barato. A questão é só seguir as regras. Ok. Você vai fazer uma cirurgia, você vai para um médico ou vai para um enfermeiro? Um médico, né? É para um médico, né? Na cirurgia. Então, é mais ou menos isso. É só para dizer, ó, pessoal, lembrar que medicina tem que ser praticado por médico. Então, para fazer um projeto elétrico, tem que ser praticado por uma pessoa preparada, habilitada para isso. E aí, nessa ótica, o que é que a gente vai também lembrar? Que é importante para o pessoal ficar esclarecido. Escolher, primeiro definir, né? O que é possível em assembleia. Não tem como fugir. Então, tem que decidir, tá certo? Então, para decidir, tem que ter conhecimento. Então, para isso que a gente prepara material nesse sentido de esclarecer. Quando for executar, aí tem que ter as regras de segurança e as regras também relacionadas a controle de potência, de demanda que vai ter utilizado para aquele prédio. É necessário que o condomínio faça um projeto padrão para todos? Não seria necessário. Não, para todos o que o... Por exemplo, todos os condomínios? o condomínio contrata um engenheiro eletricista para fazer um projeto padrão de instalação. Sim. Né? Espessura de canuíte. Mas o objetivo é esse. Primeira etapa é o condomínio definir o projeto. Isso é feito por um profissional habilitado. Certo. Segundo, é o momento de executar a instalação. Aí, primeiro, a pessoa já definiu lá, o condomínio já tem as regras, o que é possível ou não fazer, e depois vai para a parte da execução da instalação. Feita essa parte da execução, aí é justamente que tem que ser tratado justamente o que eu tenho comentado. A escolha do equipamento, lembrar que tem que ter a ART para ter um responsável técnico, lembrar que tem que ter, de preferência, que os carregadores fiquem numa área mais aberta possível, de preferência no pavimento térreo. E se for subsolo, tem que ter algumas precauções relacionadas à segurança, né, que o Corpo de Bombeiros ele dá essas exigências. E você também, que é muito importante, instrução, treinamento também é importante para a equipe. Imagina, aconteceu algum incidente, como é que deve ser tratado? Tanto por parte do proprietário ou alguém que está lá na portaria que vai ajudar. Eu acho que até o treinamento da Brigada de Incêndio vai mudar pouco em relação a isso. Vai incluir, né? Vai incluir esse item. Agora, um outro ponto que as pessoas também têm que pensar é o seguinte: o condomínio tem seguro. Tem. Né? Tem um Só que seguro. não estava previsto uma situação dessa. Pois é. Então, assim, atualiza para a seguradora, informa para a seguradora. Que naquele condomínio existe carregadores de carro elétrico em suas garagens. No entanto, que foi feito o dever de casa do condomínio. Certo. Isto é, está aqui o projeto, nós porque fizemos senão de tal o seguro forma. não vai cobrir Exatamente. Qualquer ocorrência que tiver em relação a isso. Então, isso aí é bom, é importante que seja também esclarecido para a seguradora. Se o condomínio tem um seguro... Pronto, liberei um carregador no condomínio, eu já informo logo a seguradora que eu estou com aquela situação. Exatamente. Para quê? Para que também...
carregador que foi feito todo o processo Sim. de instalação da forma correta. Aí fica bom. Porque, Fica amarrado, né? Exatamente. Porque Porque se não foi, o seguro também não vai cobrir. Se foi feito de todo jeito. Exatamente. Então, é isso que instrução, tem que saber as etapas, eu digo instrução em relação aos moradores, eles saber o que é que existe, quais são as possibilidades, esclarecer todos os tipos de dúvidas e decidir. E a decisão não tem, como você falou, não tem, é caminho sem volta. Então, mais cedo ou mais tarde vai demandar. Então, melhor. Eu mesmo, Emanuele, síndica, gestora de condomínios, eu não sou contra a instalação. Gente, realmente é uma realidade e a gente não pode privar as pessoas de ter esse direito de ter o conforto de abastecer seu carro em casa, né? Mas que seja feito de forma segura, como você bem explanou aqui desde o início do podcast. Fazendo de forma segura, nas etapas, tranquilo, vamos liberar. Agora, o que acontece hoje é a ansiedade que o pessoal tá de, não, é o meu direito e eu quero botar. Mas aí é o seguinte, o que acontece? A gente precisa ter esse parâmetro e ninguém quer esperar. Mas assim, é porque não quer esperar porque já comprou. Mas Justamente. Mas aí qual é o dever de casa que tem que ser tomado pelos síndicos? Tomar já uma decisão prévia de definir como é que vai ser. Porque mais cedo ou mais tarde isso aí vai aparecer. Então, para que isso não fique depois, que eu até comento, aí vira urgente. Urgente é o que não foi feito anteriormente. Então, por que o síndico também não estimula logo esse diálogo e começa a decidir antecipadamente, já sabendo que vai ser mais cedo ou mais tarde. Vai chegar. Vai chegar. Dizer, então já tem a regra. Comprei. Então a regra está definida, está ok. Né? Porque cada prédio tem uma característica diferente. Tem prédios que vai ter uma quantidade enorme de apartamentos, tem uma torre, duas torres, Eu mal 3. recebi um lá em Intermares que ele foi formado para alocação de curta temporada. E os proprietários, investidores, já querem que eu coloque essa questão em pauta na próxima Assembleia. Tá certo. Mas entendeu? Faz parte. Porque já chegou locatários com carros elétricos e foi a primeira coisa que perguntou. Tem no condomínio? Pois é. É igual ao hotel. O hotel, quem vai de fora e vai ficar em um hotel, ele vai escolher o hotel que tem um carregador. Aí já nesse meu caso, eu prefiro botar em vagas rotativas, que lá tem. São 6 vagas rotativas, aí a gente já vai pensar como a gente falou, nesse estilo. Existe em cada prédio. Cada condomínio, cada edificação tem uma estrutura diferente, tem que ser avaliada conforme sua realidade. Exatamente. É isso aí. Bom, eu espero que essas nossas conversas, né? Esteja ajudando, né? Vamos continuar também, porque eu acredito que isso aqui é um tema que é muito rico, né, em relação a dúvidas. E eu espero também poder estar contribuindo, né, com você também como síndica. Eu do meu lado é lado tecnológico, né? Sim. A Zen Tecnologia é para trabalar soluções. Então, venha com suas dores. E que são várias soluções, né? Não só essas de carregadores de carro elétrico. Venha com as suas dificuldades que nós vamos trabalhar para entregar alguma solução. É isso aí. Tá ok. Então, muito obrigado pela participação. Se tiver alguma informação a mais que você queira compartilhar. Não, tranquilo. E para os síndicos, né, os gestores de condomínio, eu só digo isso. É ter conhecimento, buscar empresas realmente que são capacitadas para instruir da melhor forma você, gestor, a fazer um excelente trabalho no condomínio que você gere. Porque não tem questão melhor do que você ser um síndico mente aberta, que os condôminos já estão pensando no futuro e você também pensando no futuro em buscar algo bom para eles e para o condomínio, que isso é uma valorização, querendo ou não. Isso, exatamente. Lembrar que o síndico e o prédio, né, e os moradores que tomam a decisão em assembleia, Sim. Lembrar que tem 2 pontos aí que são importantes. A inovação e a outra, a valorização. Porque eu estou morando hoje, mas eu posso querer vender amanhã essa unidade. Exatamente. E o meu futuro comprador, ele pode ter um carro elétrico e já buscar um imóvel que tenha. Exatamente. Que no Barros do Estado eu tenho que uma moradora comprou achando que tinha e não tinha. Né? Então, descobrir depois que é difícil. Mas assim, essa conversa foi muito boa para a gente esclarecer.
E eu estou aqui também muito animado em relação a justamente a gente ter tido essa oportunidade de conversar com a síndica profissional e você também, a gente está trocando informações aí do ponto de vista do dia a dia. E muito obrigado, Manoel. Por nada. Mais um episódio agora do Avante Business Cast, né? E aí a gente agora está também nessa linha agora de inovações também em relação aos condomínios. Muito obrigado.